Beleza, galera? Então vamos finalizar. Mostrei para vocês aqui o que seriam os anticorpos monoclonais, tá? A gente vai ver só algumas coisinhas aqui então para a gente finalizar esse bloco. A gente consegue fazer o que? A gente pega aqui células, tá? Isoladas, por exemplo, do baço de um camundongo imunizado com antígeno X, tá? A gente promove uma cultura, tá? Dessas células que a gente chama de células fundidas com células não fundidas, com essas células aqui, que são células mutantes de mieloma. Então essas células mutantes de mieloma, elas que deram origem à investigação desses anticorpos monoclonais, porque elas sintetizam apenas um anticorpo. Então você sensibiliza um animal com antígeno X ou com algo que você queira amplificar, pega essa célula que gerou resposta para isso aqui, funde ela com essas células, tá? E isso daqui, in vitro, vai me gerar uma produção de células com a capacidade de produzir um anticorpo monoclonal para essa estrutura. E aí existem algumas técnicas de purificação, tá? Para lá no final a gente conseguir extrair esses anticorpos, tá? É comum também vir algumas interferências aqui juntamente com os anticorpos. Não é um negócio tão simples de se fazer, mas é uma técnica aí já bastante dominada nos laboratórios. Os laboratórios de todo mundo têm bastante domínio em cima disso. Depois, esses anticorpos monoclonais, eles vão ser utilizados, como a gente falei, para inúmeras ferramentas, tanto na saúde quanto na parte de pesquisa. Beleza, galerinha? Então aqui a gente tem alguns anticorpos monoclonais, tá? E o seu uso terapêutico, tá? Então, por exemplo, esse fator de crescimento endotelial vascular aqui, o anticorpo, ele promove o bloqueio da angiogênese. Então, o tumor, quando ele está crescendo, ele necessita de expandir, ele gera um fenômeno chamado de angiogênese, tá? E a angiogênese vai permitir a sobrevivência e o aumento desse tumor. Então a gente utiliza esses anticorpos aqui como uma forma de bloqueio de angiogênese, tá? Câncer de mama, câncer de colo, tá? A gente tem essa proteína ER2 aqui, que ela promove a depressão de células tumorais com essa ampliação desse anticorpo, dessa proteína, tá? E aí a gente vai ter uma aula sobre oncologia aí na parte imunológica, a gente vai ver essas coisas de modo mais ampliado. E a síntese de anticorpos, pessoal, a gente já viu, tá? Então aqui só para a gente pegar essa imagenzinha para fixar o conhecimento, eu tenho um pré-linfócito B, ele vem o que na sua membrana? IgG, IgM e IgD. Quando esse linfócito é ativado, ele faz uma mudança de isotipo, dependendo do estímulo que a gente viu, se for um interferon, se for uma interleucina, ele vai gerar a produção de anticorpos diferentes. Então a síntese ocorre após a estimulação. Esse linfócito B vai ser transformado numa célula que a gente chama de plasmócito. E o plasmócito então vai produzir esse anticorpo que vai ser altamente específico para um determinado antígeno. E a gente viu que os anticorpos eles têm um tempo de meia-vida muito reduzido, em torno de 3 a 5, 6 dias. Só que a IgG ela é um anticorpo que predomina, ela consegue sobreviver mais tempo nos nossos fluidos. Por quê? Porque ela se liga a uma proteína chamada de FcRn, que é uma proteína uma proteína de ligadora de IgG em neonatos, ela é chamada desse modo, tá? E essa proteína, quando ela se liga ao IgG, a IgG ela é endocitada pelas células, tá? E aqui nesse ambiente, esse ambiente mais ácido, a IgG tende a sobreviver por dias. E aí as células epiteliais, células de mucosa, elas acabam aprisionando a IgG no interior delas, tá? Acopladas a essa proteína aqui, beleza? E essa proteína, pessoal, ela promove uma proteção aqui dentro desses endossomos. Depois, esse endossomo vai vir aqui a membrana e vai ser liberado novamente essa imunoglobulina
para os líquidos, para os tecidos de modo geral. Então, dessa forma aqui, com a participação dessa proteína aqui neonatal, a gente tem uma forma de manter por mais tempo essa IgG circulante. Então, sabendo disso, o que os grandes laboratórios começaram a fazer? Testar, tá, fármacos e medicamentos e tratamentos com moléculas acopladas à porção FC das imunoglobulinas G. Então, eu pego a porção FC da imunoglobulina G e acoplo elas a uma outra molécula com cunho terapêutico. Porque dessa forma, essa molécula ela vai ter um tempo de meia-vida aumentado. E aqui a gente tem um fármaco, que é o TNFR1G, tá? Que ele utiliza essa técnica, tá? Então eu pego aqui a porção FC da molécula IG, somente essa, tiro a porção Fab, acoplo o fármaco aqui nessa porção FC. Desse modo, a meia-vida desse fármaco vai ser ampliada. E outra coisa é que o mecanismo de ação vai ser mais específico, porque como ele está acoplado à porção FC, essas imunoglobulinas, essa porção ela tende a ativar os componentes da resposta imune. Então, por isso que, por exemplo, esse fármaco aqui produzido, ele é utilizado no tratamento de algumas doenças autoimunes, tá? Como artrite, psoríase, entre outros. Beleza, galera? Então, esse mecanismo é um mecanismo que garante um maior tempo de sobrevida da imunoglobulina dentro dos nossos tecidos. Beleza, galerinha? E aqui a gente viu, eu já desenhei para vocês o que seriam esses determinantes antigênicos, tá? E o que é o determinante antigênico? É uma sequência, uma sequência estrutural dentro de um antígeno, que vai me dar o que a gente chama de epídoto, tá? E aí a gente tem epídotos que eles aparecem quando a proteína está formada ou enovelada, ou o epídoto vai aparecer quando eu gero uma quebra na molécula e aí essa quebra expõe o epídoto. Então essas são as formas de o corpo ou os anticorpos reconhecerem esses antígenos, tá? A gente pode ter, por exemplo, uma estrutura aqui dentro do antígeno, que essa estrutura vai ser responsável, essa estrutura é o determinante antigênico, ou seja, o epídoto. Só que para ela ativar o componente imunológico, tem que ter uma mudança conformacional na estrutura aqui para expor ela aos anticorpos. Outras regiões não precisam dessa mudança, porque elas estão aqui na superfície da estrutura da proteína. Então elas ativam diretamente os anticorpos. Beleza, galera? Com isso, pessoal, até mesmo através da capacidade lá de dobradiça, de flexibilidade, a gente consegue ter a gente consegue ter diferentes formas de interação e dessa valência entre o anticorpo e o antígeno, tá? Existem vários mecanismos ou várias estruturas que podem estar levando uma ativação dos componentes imunológicos dentro de um mesmo antígeno, tá? E aí, dependendo da característica do anticorpo, ele vai se posicionar, ele vai se ligar a esse antígeno de uma diferente forma. Beleza, galerinha? Então a gente tem aqui uma interação monovalente, tá? Uma interação bivalente, como assim? O mesmo antígeno, ele se liga a mais de um anticorpo. Ou mais de um anticorpo consegue se ligar ao mesmo antígeno. E no caso aqui polivalente, quando a gente tem a participação, no caso aqui, principalmente da IgM, se ligando a várias estruturas antígenas dentro de um micro-organismo, por exemplo, invasor. Sendo que aqui a especificidade geralmente é muito alta, tá? E gera uma resposta, uma interação muito alta. Lembrando que existe uma constante, chamada de constante de dissociação, que vai me dizer o grau de ligação entre esse antígeno e o anticorpo, que vai promover um papel crucial na capacidade de ativação dos componentes imunológicos. Beleza, galerinha? Vamos lá então para a gente finalizar essa aulinha, tá? Então a gente tem aqui os complexos, tá?
a gente pode ter uma ligação monovalente, um complexo de ligação aos anticorpos, tá? Isso costuma ocorrer quando esse complexo forma um complexo de ligação anticorpo-antígeno nos mecanismos de hipersensibilidade do tipo 3, tá? E nos mecanismos de hipersensibilidade do tipo 2, que podem estar por trás também de algumas doenças autoimunes. Então, esses complexos, eles tendem a se depositar nos tecidos, por exemplo, nas nossas articulações, promovendo doenças ali autoimunes, doenças inflamatórias. Beleza, galera? E a gente tem os chamados de zonas de excessos, onde a gente não vai ter um grande complexo, mas pequenos complexos sendo formados entre anticorpos e antígenos. E aqui, pessoal, para a gente ir finalizando, quando a gente tem a ligação do antígeno com o anticorpo, a gente vai sofrer alterações estruturais desse anticorpo, tá? E essas alterações estruturais, elas podem promover uma maior afinidade com o antígeno ou uma menor afinidade, tá? Por exemplo, ao passo que uma parte de um anticorpo se liga a uma estrutura do antígeno, ela pode promover uma liberação de uma outra parte do antígeno, promovendo uma maior interação de um outro subtipo de anticorpo, tá? Então, normalmente, quando um antígeno se liga a um anticorpo, ocorre inúmeras mudanças estruturais na sua organização, que vai auxiliar, de certo modo, aos componentes imunológicos. Então, aqui a gente tem uma série de doenças causadas por imunocomplexos, tá? A gente vai ter uma aulinha só sobre isso, tá? E aí, para a gente finalizar, o fenômeno de prozona é um fenômeno que a gente tem uma relação desproporcional, ou seja, quando o corpo é estimulado, ele produz uma quantidade exagerada de anticorpos em relação ao antígeno. Aí quando você vai ver, vai fazer uma análise, existem pouquíssimos antígenos ali presentes. Tá? Isso é um mecanismo, isso é uma forma de sensibilidade, uma hipersensibilidade, tá? Mas o nome que se dá a esse fenômeno é chamado de fenômeno de prozona. E em muitos casos, o fenômeno de prozona está relacionado a falsos positivos ou resultados falsos negativos, tá? Onde que você acha que tem a infecção, mas não tem, porque existe uma produção exagerada de anticorpos. Isso é muito comum ocorrer em pacientes portadores da sífilis. Beleza, galera? Então, dessa forma a gente finaliza o nosso bloco, tá? Sobre receptores dos linfócitos T e os anticorpos, as imunoglobulinas. A gente viu as diferenças aí, tá? Estruturais, funcionais, tá? Eu espero que essa aulinha vai entrar na memória de vocês e vocês consigam ter um aprendizado aí ideal em cima do nosso tema. Então, até mais, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Grande abraço.